Bom, pessoal, continuando a questão do vídeo anterior, muita gente não pode não entender a questão da plataforma como sendo contendo, né, os pontos de interseção onde houve a separação da crosta continental das placas que sustentam os continentes. Então observa aqui, por exemplo, ó, você tem aqui a África, né? E os contornos, esses azul claro aí, são a plataforma, que é a parte da crosta continental submersa no mar, correto? Olha para vocês verem como é que encaixa o azul aqui da África, da ponta da África, né? Encaixa com o sul da América do Sul. Está vendo ali? Olha como é que encaixa, né? Então, e como que houve essa separação continental. Há regiões, por exemplo, bem conservadas na África. Igual você percebe, por exemplo, que a plataforma aqui da África aqui, ó, o continente está quase em cima da plataforma e tem pouquinha plataforma mar adentro. Já no Brasil, onde houve um arrastamento maior de continente por causa da evasão das águas do dilúvio, principalmente, que fica aqui no delta do rio Amazonas, né? Olha como é que foi arrastado toda essa parte continental, deixando uma plataforma, que seria pedaço da crosta dentro do mar, gigantesca. Ó, vocês veem que aqui, esse pedaço aqui encaixa com a África. Olha lá, a parte da África ficou preservada, né, com essa pontinha aqui, vocês podem ver aqui, essa ponta, né, ficou mais preservada, essa ponta aqui da Libéria e tal, né. Essa ponta que encaixa lá está toda desgastada, ficou toda desgastada ali. Ou seja, o que acontece? Aqui no Brasil, na América do Sul, quando houve as águas do dilúvio, elas arrastaram de forma violenta grande parte do continente mar adentro. Então, gerando um desnudamento da crosta, aliás, do continente maior em cima da crosta do que ocorreu aqui na África, onde não houve esse arraste, não houve um rio lá descendo. Porque não falo só do rio Amazonas, gente, porque o rio Amazonas, como esses rios aí, eles são circundados por uma bacia sedimentar em torno deles, que revela que ali passou um mar de lamas, vários mares de lama, em todo o continente americano. Então todo esse rio Amazonas aqui, na verdade, é uma grossa linha que vai desbocar no Oceano Atlântico. Bom, mas por que eu estou citando isso? Porque a previsão que eu tinha feito é que o DNA mitocondrial sofreu muita radiação e formou muitas SNPs, que é Single Nucleotide Polymorphs ou Single Nucleotide Variantes. Né? É variante de nucleotídeo único, é mutação muito pontual dentro do DNA, de apenas um nucleotídeo. E aí o que acontece? Essas mutações são causadas principalmente por radiação, porque para afetar um único nucleotídeo. Quando é uma inserção viral,
afeta vários nucleotídeos, né? Sequências de aminoácidos. Já quando é uma mutação causada por radiação, afeta um nucleotídeo de forma aleatória. Por isso que, para designar parentesco entre os seres vivos, é muito melhor você ir se mapear pelos marcadores de nucleotídeo único, porque elas têm caráter aleatório, cada radiação, do que se situar a partir de inserção, marcadores de parentesco de inserção viral. Porque dá teste falso positivo. Por exemplo, o gorila lá tem um DNA semelhante ao nosso. Aí ele tem uma parte exposta lá que frequentemente ocorre inserções de vírus ali, igual nossa parte exposta que ocorre inserções de vírus ali. Aí o vírus que tem as sequências proteicas com afinidade de inserção ali, naquele ponto, vai inserir tanto no gorila quanto em nós. Aí vai, se for nas células germinativas, vai gerar uma marcação genética igual. Isso é parentesco? Não é, porque são regiões expostas constantemente, tem inserções virais ali, e aí o mesmo vírus pode afetar a gente e afetar o chimpanzé, e isso não é marca de parentesco. Agora, as SNP sim, porque elas têm um caráter aleatório, e elas são causadas, não sei se exclusivamente, mas principalmente por radiações, dado o seu caráter único. Né? Por que foi bagunçar exatamente aquele nucleotídeo? Né? Então, elas têm, logicamente, pode ter outras causas, mas principalmente radiação, sobretudo em regiões muito protegidas do DNA, mitocondrial e nuclear. Mas o que tem a ver com a crosta da Terra? No modelo bíblico criacionista, a separação da África e da América foi rápida, foi catastrófica. Então ela foi rápida e catastrófica e foi causada por algo muito catastrófico, capaz de fender a crosta continental. A crosta continental, ela se difere da crosta marinha por ela ter 80 quilômetros, 70 quilômetros, 70 a 80 quilômetros de espessura. E ela sustenta os continentes. Já a crosta marinha, que é formada pelo manto, que estava aquecido e se resfriou, que sustenta os mares, ela tem apenas 10 a 20 quilômetros de espessura. E a composição química dela é bem diferente da composição química dos granitos chamados de pré-cambrianos, que sustentam os continentes. Daí, como o modelo do dilúvio bíblico, ele advoga uma separação muito violenta, a primeira confirmação, quer dizer, eu já vou pular para a segunda confirmação, depois eu falo da primeira, para não perder a linha do raciocínio. Eu falei assim, eu fiz a previsão, gente, eu não sabia. Eu falei, quer ver que essas rochas da separação continental, que estão localizadas na borda da plataforma, que é onde se separou, né, os continentes, quer ver que essas rochas têm marcas de intensa atividade radioativa? Porque eu liguei o catastrofismo da separação com radiação, com outro modelo que a gente tem, a hipótese, ligada a muita eletricidade, plasma, piezoelétrico, chuva de asteroide, muita eletricidade. E eu falei assim, vai ter muita radiação na ponta da plataforma. E o que aconteceu? Eu fui caçando assim, observando
a crosta, as plataformas da África, eu falei assim, no Rio de Janeiro, que é um surgimento da plataforma, a plataforma é muito longa. Para eu ter acesso às rochas da separação, eu vou ter que. A pesquisa vai ter muita dificuldade, né? Você vê aqui a distância que tem a plataforma da linha da costa. Mas aí o que aconteceu? Eu achei na África um lugar que a linha da costa está muito, a ponta está muito exposta, chamado Dakar. Dakar. Esse Porto Gentil aqui também, depois eu vou ter que olhar as rochas daqui, ó, tá vendo? Mas não é aqui não. Aqui é outro lugar que parece que está bem perto também da linha da plataforma. É um lugar chamado Dakar, que fica no Senegal. Deixa eu ver se eu acho ele aqui de novo. Rapaz, eu achei, agora não estou conseguindo achar. Deixa eu ver aqui. Tem vários locais que pode estar mais fácil o acesso. Achei aqui, ó, Dakar, Senegal. Olha como é que ele fica lá na ponta, já encostando na linha da plataforma. Eu falei, ali tem rochas perto da separação. Aí fui estudar alguns artigos científicos. Se havia ali em Dakar, né, rochas, granitos, considerados pré-cambrianos, com intensa atividade radioativa, e achei alguns artigos. Por quê? Porque quando separou a África da América, né, e os continentes se separaram na Terra, no modelo criacionista acredita-se que esse trincamento da crosta continental ocorreu debaixo de muita violência, que foi o início do dilúvio, né? E essa violência seria caracterizada, testada, falseada pela presença ou não de. E nesse ponto, gente, de intensa radioatividade ali naquelas rochas. Nesse ponto aqui, vale a pena mencionar, gente, que o pessoal fala assim, isso não é ciência, isso é religião, que você está defendendo a Bíblia. Gente, ciência é qualquer coisa que você analisa dentro do método científico de verificação, de teste, né, de reprodutibilidade em qualquer canto do mundo. Todo mundo vai ver a mesma coisa, né, como estou mostrando aqui. Isso é ciência. Se você tem motivos religiosos para praticar ciência, pode ter. Se você tem motivos para ficar rico, para praticar ciência, pode ter. Se você tem motivos para provar uma ideologia, pode ter. A questão é, passa no teste? Passou, é ciência convalidada. Não passou, não é. Então, esse negócio de ficar separando ciência de religião é uma grande bobagem, na minha opinião, né? Os assuntos da religião, da Bíblia, que são falseáveis, que podem ser demonstrados ser falsos, eles pertencem ao escopo de análise científica, tá? Agora, os assuntos que são mais sobre, assim, que fogem à instrumentação científica, de verificação, aí esses assuntos não podem sofrer a metodologia científica. Você aceita pela fé, pela uma dedução apenas intelectual, espiritual, mas não pertencem à ciência, porque a ciência não dá conta de resolver aquilo ainda. Pode dar conta aqui na frente. Aqui na frente talvez a gente consiga instrumento para testar se existe demônio, se existe anjos, né? Então, nada impede da ciência de chegar nesse ponto. Não chegou ainda, mas testar questões, se houve um dilúvio global, se houve muitas mutações no DNA mitocondrial
por ocasião do início do dilúvio. Por que que elas são 93,5% do DNA mitocondrial são SNPs? Aqui está uma resposta. Então, isso aí tudo é científico e pode ser tratado pelo método científico sem problema algum. Tá bom? Aí a gente vai produzindo mais vídeo aqui, se vocês gostaram. Aí, só mandar perguntas que a gente vai produzindo os vídeos. Um grande abraço.